Olá, leitores do BNews, eu sou Cláudia Cardoso e estamos aqui com mais uma edição do Jus News Podcast. Dessa vez uma edição muito especial, muito importante, né? A gente está aqui com a Defensora-Geral da Bahia, Camila Canário, e vamos falar sobre os 40 anos da Defensoria Pública. Em 1985 surgiu a Defensoria Pública da Bahia. São 4 décadas de atuação, com muitas mudanças ao longo desses anos, principalmente para atender aqueles mais vulneráveis, aquela população que está à margem da sociedade, né? E é com muita honra que eu recebo aqui hoje a defensora Camila Canário. Camila, muito obrigada, né, nessa agenda corrida aí de final de ano, em meio às comemorações dos 40 anos, e estar aqui para conversar com a gente. Primeiramente, Cláudia, te falar que é um prazer enorme estar aqui diante de você, que é uma referência no jornalismo baiano, que inclusive tivemos a honra de homenagear agora no nosso evento de 40 anos, pelo brilhante trabalho que você faz, né, à frente do sistema de justiça, veiculando das melhores fontes de informação para as pessoas que têm interesse de fazer, de ouvir, de saber, de entender um pouco mais sobre serviços e sobre tudo que envolve, né, o sistema de justiça baiano. Minha saudação, obviamente, a todos os ouvintes e as ouvintes do BNews. Enfim, falar de 40 anos é falar de uma história, um traçado que é muito emblemático, muito significativo, que nasce realmente em 1985, com muito suor, ainda com uma condição atrelada ao Executivo, atrelada à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, e que vai mudando ao longo desse caminho de uma forma tão emblemática, né? É um florescer tão bonito a história da Defensoria Pública. Eu sou suspeita porque eu realmente sou muito fã dessa instituição, e que realmente vai nos posicionando cada vez mais como essa instituição que tem múltiplos significados e múltiplas identidades. Para quem conhece a Defensoria Pública, né, ela sempre foi inicialmente conhecida como essa instituição que patrocina os interesses das pessoas que não têm condição de constituir advogado, mas com certeza essa história mudou muito ao longo desse caminho e a gente vai poder bater um papo aí muito especial sobre esses 40 anos e outras coisas mais. De advogado do pobre, né, aos defensores das vulnerabilidades, Isso. de quem está em vulnerabilidade. Como foi essa trajetória da Defensoria? Como foi que ela surgiu lá em 1985? O crescimento dela, né? Eu me recordo que até alguns anos, até uns 15, 20 anos atrás, os defensores públicos não tinham a mesma valorização, né? Eu também me recordo que muitas vezes, quando se falava, tem que buscar a Defensoria, as pessoas desanimavam de buscar o acesso dela à justiça, né? Buscar o direito dela na justiça. E hoje em dia já vira o primeiro contato em muitas situações, né? Busca a defensoria. Você foi vítima de violência doméstica, alguma coisa nesse sentido? Busca a defensoria. Como é que é essa linha do tempo desse crescimento de 85 para cá? Bom, como eu falei antes, em 85 nós éramos ainda uma estrutura vinculada ao Poder Executivo, vinculada à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, com atuação muito forte na área de família. Direito de família ainda é, né, uma grande temática para nós, algo que importa muito, mas a Defensoria Pública foi mudando a sua característica, né, ao longo dos anos. Em 2006, a gente conquista a nossa autonomia orçamentária, administrativa e financeira. Ainda é desafiador, obviamente, porque existem outros ajustes legais que precisam ser feitos para poder contemplar isso daí, mas sem sombra de dúvida 2006 foi um grande marco para nós e a partir daí vieram muitas e sucessivas alterações legislativas que deram a nova face, deram um novo posicionamento institucional da Defensoria Pública. Já em 2007, a gente é contemplado por uma alteração legislativa que nos permite patrocinar interesses coletivos e difusos. Então, a Defensoria Pública, que até então era aquela exercício de patrocínio individual, ganha a força, né, e o respaldo legal para poder passar a atuar na defesa de coletividades, né, na defesa das vulnerabilidades. E aí, ao longo desse caminho todo, alteração na lei de execução penal e muitas alterações legais, a própria emenda constitucional 80 também foi uma grande vitória para nós, porque foi um marco constitucional dizendo da importância de ter uma defensora e um defensor público em cada unidade jurisdicional. Então, aí vem o plano
plano Pena Justa, que só fortalece, e ao longo do tempo a Defensoria Pública foi ganhando exatamente essa natureza de instituição patrocinadora das vulnerabilidades. Então, as pessoas conhecem muito essa questão do patrocínio dos hipossuficientes econômicos, mas não é só a nossa atuação. Onde há qualquer espécie de vulnerabilidade, você traz um exemplo muito importante, que é o da violência doméstica. Hoje, né, é o crime que mais se comete, infelizmente, no estado da Bahia. Mas a mulher não precisa ser pobre para estar reconhecidamente numa situação de violência e de vulnerabilidade. Então, a Defensoria Pública pode e deve patrocinar, assim como muitas outras situações que reforçam a importância do fortalecimento da nossa instituição. Hoje em dia, me parece assim, que para a sociedade, às vezes até confunde um pouco o papel da Defensoria com o do Ministério Público, né? Porque antes, sempre que havia violação de direitos, as pessoas iam recorrer primeiro ao Ministério Público. Hoje em dia, é na Defensoria que muitas vezes vão bater nas portas, né? E você falou da questão orçamentária, né? Que foi em 2005, né? Depois de 2006 foi esse marco, essa autonomia, mas ainda a Defensoria ainda peleja com o orçamento que é apertado, né? O que pode ser feito, como é que tem sido feito esse trabalho de sensibilização dos poderes públicos para que ela tenha mais autonomia financeira e possa, né, de fato, né, ter um defensor em cada comarca e realizar o tão sonhado concurso do quadro próprio, né? Isso, é. A Defensoria Pública enfrentou essa questão da vitória, né, na autonomia orçamentária, financeira, administrativa, mas ela não foi acompanhada de dispositivos legais, por exemplo, na própria Lei de Responsabilidade Fiscal, que nos assegurasse pelo menos um parâmetro de quanto seria esse valor que a Defensoria Pública precisaria. Então, ao longo do caminho, né, e aí todos os defensores públicos gerais sempre se empenharam muito, cada um com sua estratégica, em buscar mecanismos que pudessem fortalecer o nosso orçamento. Em um dado momento, foi muito a tônica da expansão ganhou muita força, principalmente a partir da emenda 80, porque veio o discurso e o próprio reconhecimento constitucional da necessidade da presença de um defensor, uma defensora em cada unidade jurisdicional. Ainda é um desafio para nós. A gente precisa estar estreitando o diálogo, a gente precisa estar trabalhando com vencimento. A nossa gestão tem uma tônica um pouco diferenciada, até para tentar profissionalizar a forma que se vê a Defensoria Pública. Nós somos uma instituição com valor social muito demarcado, ninguém tem dúvida do valor social da Defensoria Pública. Mas qual é o nosso valor econômico? Quanto a gente traz de economia? Qual é a economia que a Defensoria Pública faz girar quando ela está presente? Então, por isso que a gente tem investido muito em automação, em levantamento de dados, em sistemas de informação que nos viabilizem trazer essa quantificação para que a gente tenha uma forma de fazer, uma forma de dialogar em torno do valor econômico da Defensoria Pública de uma maneira um pouco mais profissional. Então, a gente está, inclusive, no campo da saúde, desenvolvendo um econômetro, né? Quando a Defensoria Pública atua extrajudicialmente na área da saúde, quanto ela consegue prevenir de gasto por poder público. Essa prevenção de gasto, ela deve ser revertida em benefício da Defensoria Pública. Esse é o nosso discurso. Então, cada estratégia foi sendo desenvolvida e somada ao longo dessa história, exatamente porque o fortalecimento orçamentário hoje é o nosso calcanhar de Aquiles, mas a gente tem certeza absoluta de que vai avançar muito, porque cada um tem feito de maneira muito especial em prol desse objetivo. Eu me recordo que há uns 10 anos começou-se um estudo demonstrando que investimento na Defensoria era economia para o Estado pela não nomeação de advogados dativos. Exatamente. Né? Que com o valor que se pagava um dativo para fazer um júri, se paga um salário de um defensor para cuidar de vários processos. E você trouxe um exemplo relevante, inclusive, agora nesse mês de novembro, nós tivemos o Mutirão Nacional do Júri, nós fortalecemos muito esse grupo, nós aumentamos o quantitativo de defensores à disposição, e a nossa atuação no júri fez com que não houvesse nomeação de dativos nesse mês e uma economia superior a 10 milhões para os cofres do Estado. Então, isso só ratifica. Defensoria Pública, investimento em Defensoria Pública é economia, é acesso de justiça para as usuárias e usuários, entrega de uma defesa técnica, de uma qualidade de serviço. As nossas defensoras e defensores são pessoas extremamente preparadas para poder atuar nos seus mundos. Então, a gente defende isso aí, de que é preciso investir na Defensoria Pública, porque o investimento nela, na verdade, é o fortalecimento do próprio sistema. Aqui em analogia até um pouco com a Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho tem um estudo bacana sobre isso, de que quando sai a sentença, né, de que uma empresa tem que pagar os direitos de um trabalhador que foram negados, aquilo volta, faz a economia girar, porque o trabalhador recebe, vai lá fazer uma reforma na casa,
vai trocar o carro, vai quitar as dívidas, então faz a economia circular. Então, eu imagino que nos casos de família também, questão de pensão, né? Isso também faz a economia girar, né? Que aquele dinheiro não fica retido. E não só faz a economia girar, como faz o próprio sistema de justiça, o próprio judiciário deixar de ter represamento. O fluxo de processos hoje já demonstra cabalmente de que o judiciário não consegue rodar a quantidade de processos. Então, a Defensoria Pública tem um papel extrajudicial exponencial. A gente consegue prevenir os conflitos, fazer com que os métodos alternativos de resolução tenham êxito e assim a gente não precise gerar um custo, porque um processo é um custo para o Poder Judiciário. Média de R$10.000. Exatamente. Então, assim, quando a gente resolve um problema, quando a gente antevê uma solução para aquele problema, a gente está, em alguma medida, melhorando, viabilizando que os processos que já estão lá e que não tenham jeito tenham uma tramitação mais rápida, né, possam ter um encaminhamento mais rápido. E a gente se coloca como essa instituição aparadora, né? Que faz com que os processos sejam resolvidos antes e para as pessoas é muito melhor. Ninguém quer uma espera processual de 5 anos, 10 anos, seja na área que for. Né? As pessoas querem justiça, querem acesso a ela. Aqui, um pouco antes da gente entrar, né? Estava conversando aqui com Camila, nos bastidores, antes do podcast iniciar, falando sobre o ciclo da violência e o ciclo da pobreza na Bahia, né? A Bahia é o quê? O segundo estado mais violento do Brasil. É um dos estados com maior índice de... Quantos mesmo? Crianças não registradas por pais? É o segundo estado. É o segundo estado com ausência de reconhecimentos voluntários de paternidade. E a gente dialogava sobre isso exatamente para poder falar sobre como o ciclo da violência ele se fecha e se completa em alguma medida e como algumas ações que parecem não ter relação, na verdade, acabam sendo preventivas para o problema da segurança pública. Então, quando a Defensoria Pública se coloca como uma instituição que quer trabalhar na consolidação da alfabetização de 0 a 7 anos, como uma instituição que quer identificar quais são as violências que afastam aquela criança do ambiente escolar, ela está trabalhando fortemente a educação e, consequentemente, prevenindo problemas de segurança pública. Então, a gente precisa enxergar os problemas como enlaçados, enovelados, porque é assim que eles são. Né? Não dá para a gente tratar a segurança pública como algo uno, indivisível e estanque em um lugar só, a saúde, a educação. Então, a gente tem procurado exatamente desenvolver esse olhar macro e por isso que a gente está buscando viabilizar, a partir de algumas temáticas, o alcance em cidades onde não há presença física da Defensoria Pública. Então, uma delas é a saúde, né? A gente também está fazendo isso, agora 2026, são coisas que a gente está fortalecendo para 2026, que a gente começou com um piloto em 25 e a gente vai entrar com tudo em 2026, também na área da violência doméstica, porque a violência doméstica tem reflexos múltiplos. Né? Quando a mulher consegue quebrar esse ciclo da violência e a rede de proteção passa a funcionar, os filhos dessa relação conseguem ficar afastados da criminalidade e se desenvolver, né, com mais plenitude? Com toda certeza, com toda certeza. Uma mãe solo que precisa estar ali batalhando com a ausência de um pai que não reconheceu a paternidade, com certeza absoluta vão ser referências negativas para aquela criança. Não porque eles não sejam pessoas ruins ou não sejam ruins, mas porque em alguma medida eles geram vazios e lacunas que muitas crianças não conseguem suprir e às vezes vão buscar em outros lugares essa forma de receber, né, o que essas ausências proporcionaram. Então, muitas vezes vão para as drogas, às vezes antecipadamente. Hoje a gente vê crianças com 9, 7, 8 anos sendo usuárias de substâncias psicoativas. Então, todas essas espécies de violências, né, elas acabam, em alguma medida, recaindo sobre essas crianças, e essas crianças vão responder negativamente, infelizmente, e isso acaba se tornando uma chaga social. E até criminalmente, né? Como os jovens infratores, né? Exatamente. Tendo que aplicar o ECA. Principalmente. Tanto que evoluiu-se agora jurisprudencialmente para reconhecer que o abandono afetivo é passível de indenização por dano moral. O STJ reconheceu recentemente, através de um julgado, isso. Abandono afetivo é algo extremamente sério, é uma chaga social que tem reflexos e tem buscado, né,
tem tido reflexos cada vez mais céleres nessas crianças. As crianças hoje vivem um contexto de serem avolumadas de uma quantidade de informação absurda. Tem o universo da internet, que é um universo também vasto, sobre o qual a gente que é pai, a gente que é mãe, não tem todo o controle. Então, é tudo muito complexo, né, obviamente, mas infelizmente muito ligado, e aí a gente está procurando trabalhar muito fortemente essa prevenção de violência, e uma delas nasce exatamente na violência doméstica. Só para poder ratificar aqui, né, para a gente reforçar que, na verdade, se você teve um pai ausente, ele pagou a pensão, mas ele não te deu afeto, não te deu carinho, não te deu exemplo, não te deu tempo de qualidade, você pode entrar com uma ação na justiça para pedir essa indenização por abandono afetivo. Porque, independente se ele tenha pagado ou não a pensão, esse abandono aconteceu e trouxe, né, consequências psicológicas para esse ser, né, para essa pessoa. Então, a Defensoria também tem atuado nessa ação? Sim, com certeza, com certeza. Esse caso foi bem emblemático, até o caso Paradigma que chegou, porque foi um filho que foi abandonado efetivamente na infância, mas depois o pai, ao chegar na velhice, queria exatamente receber, né, alguma dinâmica de proventos por parte do filho, queria receber. Porque assim, o mundo gira, né? A terra plana gira. Exatamente, é mais ou menos por aí. Então, é importante falar sobre abandono afetivo, é importante trazer à tona a responsabilidade masculina. Há muito peso social em cima dos ombros das mulheres. Muitas mães solo. A Bahia é um dos estados com a quantidade maior de mães solos e mães negras à frente da criação de seus filhos. Ou a mulher, às vezes, consegue um trabalho, ela, às vezes, consegue educar um filho, e aí não pode recair só sobre os ombros dela essa responsabilidade. Os homens precisam ser chamados à responsabilidade, é preciso discutir masculinidade tóxica, é preciso falar sobre violência doméstica, é preciso falar sobre essas chagas sociais que parecem coisas bobas, mas não são, né? Elas são, na verdade, algo que fala muito sobre a raiz dos problemas sociais, que é a família, né? A gênese da importância da família, da rede de apoio, da afetividade, desses valores que são tão caros para os seres humanos. Um dos projetos aí que é bem bacana da Defensoria, que é o projeto Meu Pai Tem Nome. Isso. Né? Que inclusive muitas vezes conta com o apoio das torcidas, né? Isso. E agora tem até uma questão também, defensor de pensão alimentícia não vai poder ir para estádio. Ferrou. Não pagou a pensão alimentícia, não vai poder ir para o estádio. Tem isso. E tem acontecido, até por conta do reconhecimento facial, alguns pais devedores de pensão alimentícia foram presos ao tentar entrar nos estádios. Essa é a uma verdade questão. no país, assim, que o que dá cadeia mesmo, né? É dever pensão alimentícia ou é só mais um mote, assim, né? Não, na verdade, uma verdade. Não, de fato, isso é algo que dá cadeia, né? Como você falou no jargão popular, isso é algo que aprisiona. É algo, inclusive, assim, é um resultado que a Defensoria Pública nem gostaria que acontecesse, né? Por isso que a gente tem buscado até atuar preventivamente nesses tipos de ações de conscientização. Meu pai tem nome, se aproxime do seu filho, reconheça a paternidade socioafetiva, que muitas vezes não é só a paternidade biológica, porque ainda tem aqueles homens que descobrem no meio do caminho, né, educaram como filhos, mas aí descobrem que eventualmente a mãe, o filho não é, mas ele criou o tempo inteiro, então a gente tenta conscientizar, porque tudo que a gente não quer é que essa paternidade ela termine numa cela, né, de prisão por conta de uma ausência de conscientização do dever de pagamento de alimentos. Mas efetivamente a providência cogente, que é determinada pela legislação, e que tem ocorrido, inclusive com cada vez mais frequência. A Defensoria Pública, inclusive, tem atuado nessas audiências de custódia de devedores de alimentos, exatamente para poder garantir a regularidade processual de acompanhamento, ampla defesa, contraditório, essas coisas importantes. Você estava falando aí também a questão da masculinidade tóxica, né? A Defensoria também tem feito esses núcleos de debate. Grupos reflexivos, isso. E a gente vai entrar com uma cartilha muito importante, também projeto para 2026, para a gente entrar muito fortemente nesse fortalecimento dos grupos reflexivos, que são rodas de conversa entre homens, para que eles possam ressignificar determinados padrões machistas, porque os padrões machistas, por incrível que pareça, embora as mulheres sofram as consequências disso muito fortemente, eles também são muito ruins para os homens. Sim. Eles colocam
colocam os homens na situação de pessoas que mais cometem suicídio. O homem não pode fraquejar, o homem não sabe lidar com a situação de desemprego. Então, é preciso quebrar esses padrões, dialogar sobre esses conceitos sociais que colocam o homem nessa posição de não poder, de não conseguir se vulnerabilizar. E a condição de vulnerabilidade, ela é própria do ser humano, tanto homens quanto mulheres. Agora, como se as mulheres fossem dado, né, esse poder e aos homens fosse proibido. Então, para eles também há um ônus muito grande, né? E é isso que a gente quer buscar conscientizar. Não é só dizer, é preciso entender que a luta contra a violência doméstica não é uma luta contra os homens, é uma luta contra o machismo. Né, que é um sistema fundante social, que não é uma luta contra um segmento, é uma luta contra um sistema que opera tanto contra homens quanto contra mulheres. Sim, sim. E assim, nesse caso, esses grupos, o público-alvo dele inicial já são as pessoas que estão envolvidas em processos de violência? Isso, em processos de violência doméstica. A gente vai estar estudando a viabilidade de ampliar exatamente para as hipóteses de família, para tentar alcançar esses homens aí que são devedores de alimentos. Mas são projetos grandes para poucos braços, então a gente ainda tem esse desafio de não sermos a quantidade de defensores ideal, né? Na Bahia, hoje, 424. Na nossa lei, a previsão de 583, mas os institutos de pesquisa já apontam da necessidade de mais de 1.000 defensores. Então a gente vive aí essa necessidade de estar sempre batendo a tecla também na importância da expansão da Defensoria Pública. Olha, eu trabalho há 15 anos no jornalismo jurídico, né? E são 15 anos acompanhando esse discurso que infelizmente não avança. Né? Lógico que nos últimos anos a Defensoria, quando eu comecei no jornalismo, era 200 e poucos defensores, já meio que dobrou, mas assim, os números continuam os mesmos, são a necessidade de mais de 580 por lei, né? Exatamente. Mas na prática se precisaria de pelo menos 1.100 defensores públicos no estado da Bahia, para poder atender toda a demanda. A gente tem mais ou menos aí 800 juízes e desembargadores atuantes, Ministério Público agora não me recordo, mas eu acho que é nessa faixa também. Só que para atender a pessoa que realmente está ali no processo, né, que sofre aquela dor, precisa de um defensor para poder ouvi-la, para poder fazer essa petição, para poder impulsionar esse processo. Porque, só para lembrar que o juiz só atua quando ele é demandado. Se não houver quem demande, o juiz não vai garantir o direito daquela pessoa. Isso. Então, se não tiver alguém lá impulsionando aquele processo, falando, olha, eu preciso que esse direito seja garantido, aquela pessoa vai estar ainda em condição de vulnerabilidade. Isso, exatamente. Então, para a gente é um desafio, é algo que a gente repete. E estamos com expectativas positivas, né, por conta da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 347 do STF, foi reconhecido o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional. Todo mundo sabe que o sistema prisional hoje, ele não ressocializa, as pessoas que entram lá às vezes saem até piores, enfim, não é um sistema que se ajuda. Por isso a importância do STF dizer que é preciso que em todo lugar que haja uma unidade criminal precise ter um defensor público. Então a gente tem expectativas muito positivas aí a partir de 2026, porque o próprio STF fixou metas de expansão para a Defensoria Pública. Então, a gente está dialogando com o Poder Executivo, tem encontrado ressonância, tem encontrado apoio. Então, a gente está na expectativa de que a gente realmente consiga avançar nesse quesito da expansão. Aprovamos o regulamento do 9º concurso público para a Defensoria Pública. Estamos nessa fase agora de indicação de qual empresa vai ser, que vai realizar. E a gente espera em 2026 aí finalizar esse processo e estar nomeando pessoas. Qual a previsão? Quantas vagas aí inicialmente? Para o concurso foram aprovadas 25 vagas inicialmente, mas aí a ampliação eventual disso vai depender exatamente do pena justa, do que a gente conseguir avançar nas negociações. O STF disse que em 2026 é preciso que 60% das comarcas tenham defensoria pública. Em 2027, 80% das comarcas tenham defensoria pública. E em 2028, 100% das comarcas tenham defensoria pública. Para a gente que está em 35,2, sabe que o desafio é grande. Mas vamos aí lutar para isso não ser letra morta, né? Eu só me recordo que quando foi aprovada a emenda das comarcas, né, que previa justamente
a dotação a emenda 80 com um defensor em cada comarca previa em 8 anos. Esses 8 anos esgotaram. Exatamente. Já se esgotaram há muito tempo. É verdade, assim, o objetivo é que isso não se torne mais uma norma programática. Então, viver o processo da emenda 80, e assim, eu sou muito feliz porque eu estava na associação de classe naquele momento, quando veio a celebração da emenda 80 em 2014, então a gente realmente recebeu ela com muita expectativa e muita felicidade, mas ao longo do tempo a conta tá cara demais, talvez a gente não consiga e tal, e aí veio tudo isso, e aí, né? Exatamente, veio as restrições orçamentárias próprias, e aí mais uma vez a gente não conseguiu avançar. A gente espera que esse segundo marco aí, que é o Plano Pena Justa, nos dê esse impulsionamento necessário para poder a gente avançar. Olha só, para quem é concurseiro, eu particularmente acho a Defensoria Pública uma carreira vantajosa, né? Eu me recordo quando o salário de defensor público aqui na Bahia era em média de R$5.000. Mas quando agora, eu entrei era assim. Era R$5.000. Era assim, R$5.000. Era tipo assim, por favor, gente, façam um concurso para a defensoria. Hoje em dia, não, a carreira já é mais atrativa, né? Não, é muito interessante eu falar sobre isso, assim, como hoje, na minha época, as pessoas perguntavam o que é que a gente queria ser, né, no caminho do direito, então você falava que você queria ser juiz, quem queria a área de concursos, né? Que queria ser ou juiz ou promotor, é juiz ou promotor. Hoje são muitas pessoas que dizem, meu sonho é ser defensor público, meu sonho é ser defensora pública. Então isso é muito significativo pra gente, porque é uma carreira linda de verdade, assim. Eu sou apaixonada. Eu acho que a pessoa tem que ser vocacionada, sim, sobretudo. Sobretudo vocacionada para entender a missão, os valores, os desafios. Nós somos uma instituição contra-majoritária. Muitas vezes nós temos que dizer aquilo que ninguém diz. Muitas vezes o nosso discurso precisa ser um pouco desconfortável. E isso tem um propósito que é exatamente relembrar, rememorar os fundamentos constitucionais que nos trouxeram até aqui, rememorar das garantias fundamentais. Então, muitas vezes a gente precisa falar coisas que não são tão bem aceitas socialmente, né? Quando você vai defender uma pessoa, né, que está respondendo um processo criminal, tudo que a sociedade quer, às vezes, é o aprisionamento daquela pessoa, quando, na verdade, a gente precisa observar as garantias processuais, as garantias constitucionais, se aquela pessoa está sendo julgada por uma característica efetivamente processual, ou se a sua condição de pessoal está sendo levada em conta. Racismo, exatamente. Pobreza. Será que uma pessoa que tivesse condição, naquela mesma situação, responderia da mesma forma? Então, às vezes, a gente precisa ser um pouco mais combativo, mas faz parte da missão. Eu sei que, como seu papel, às vezes, usa as palavras mais atenuantes, mas a gente sabe que o sistema é racista. Sim. E machista. Sim, né? sim. Racista e machista. Racista, machista e classista. O sistema não tem tolerância com mulheres, o sistema não tem tolerância com pessoas pretas, o sistema não tem tolerância com pessoas pobres. E isso não é nem algo que a gente amenize, é algo que a gente precisa repetir enfaticamente. E a gente procura e tem que falar isso, exatamente porque é algo que a gente precisa, para a gente pensar em como resolver um problema, a gente precisa reconhecer primeiro ele. Então, a gente precisa se ver como esse componente do todo, que muitas vezes age de forma machista, age de forma classista, age de forma racista. Porque somente reconhecendo que a gente se comporta dessa maneira, a gente vai buscar esse letramento que vai permitir que a gente olhe as coisas de uma maneira diferente. Então, hoje, até dentro das instituições, a gente vê esse problema, né? A gente é muitas vezes julgado, assim, em sua maioria, por homens brancos, muitas vezes homens brancos héteros. Então a gente precisa estar ali. Que vieram da elite, né? Da dinastia, que vieram da elite, do judiciário. E que a gente precisa mostrar a perspectiva de quem não teve essa mesma facilidade, de quem não teve essa mesma condição. Então, mexer com esses valores aí realmente é algo que causa um desconforto. Mas alguém precisa fazer, e a Defensoria Pública está aí para isso. Justamente. É difícil estar nessa condição, mas é necessário, porque realmente assim tanto que o CNJ agora teve que instituir o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, para que quem esteja lá lendo aquela petição entenda que aquela questão passa uma situação de vulnerabilidade por ser mulher. O CNJ também vai instituir um protocolo de raça e também para crianças e adolescentes. Isso, exatamente. Isso é muito importante. Porque impressiona algumas pessoas a olharem assim, no mundo de hoje e dizerem, não sou machista, não sou racista, todos nós somos. Nós somos criados, erigidos personalmente em cima desses valores. Então, para a gente, às vezes, tem gente que tem resistência quando enegrecer
de mudar até a forma de falar. As pessoas têm resistência de mudar até a forma de falar. Quem dirá quando você é acionado a pensar de uma forma, a contemplar essas pessoas, essas outras perspectivas. Então, realmente é um desafio e a Defensoria Pública quer muito trabalhar e ela tem esse potencial muito forte de trabalhar na educação e direitos. A gente tem cartilhas importantíssimas, minha querida Bia, inclusive, é um dos nossos sucessos de rodagem, porque aborda sobre isso, sobre o racismo numa época que é essencial. No racismo na infância, porque quando a gente educa as nossas crianças advertindo, né, sobre isso, elas crescem com a mente um pouco mais aberta. Então, quando você vai falar sobre racismo, sobre machismo, elas não têm tanta resistência, como hoje a gente vê com pessoas mais velhas, né, que têm resistência quando a gente vai falar alguma coisa sobre uma conduta machista ou racista ou classista, e as pessoas não querem admitir que estão sendo, mas na verdade estão. No sistema de justiça mesmo, assim, pelo menos o que eu percebo dentro do judiciário, é que muitos membros custaram a se perceber como negros, né? E como mulher de fato. Né? A se reconhecer, a se autodeclarar. Então, tem pessoas que até gostam de... eu não sou, eu não gosto desse discurso, eu não gosto dessa forma de falar, de abordar sobre isso. Isso na verdade só ressalta. Não ressalta, a gente precisa falar, reconhecer o problema, para poder a gente então pensar em soluções para ele. E você acha que com as cotas raciais, né, que foram agora instituídas dentro dos concursos públicos, isso a longo prazo, muda essa perspectiva nos julgamentos, na percepção do olhar sobre o direito? Sem sombra de dúvida, porque isso reforça algo muito importante, representatividade. Né? Então, assim, a gente aprovou agora, já para o concurso do regulamento, a cota também para quilombola. Então, a gente já existia a cota para pessoas negras, a gente já tinha a cota para pessoas indígenas e a gente aprovou agora para quilombolas. Né? E já existe uma discussão de cotas para o público LGBTQIAPN+. Então, a gente precisa falar sobre isso. E é engraçado que quando for estudar essa questão das cotas para o público LGBTQIAPN+, parece pouco, mas pouquíssimas pessoas no campo do direito conseguem chegar na faculdade de direito, porque elas são mortas antes. É verdade. Então, assim, você vê que a gente precisa conversar sobre isso. O Brasil é o país que mais mata. Exatamente. Então, assim, fazer uma cota, a gente pensou até sobre isso, fazer uma cota, pensar em 1%, 2%, a gente tem capacidade de preencher essa quantidade de vagas? Talvez até não, porque se você olhar o público universitário, quantas pessoas trans, quantas pessoas estão lá que significam, né, e que possam estar lá. Então, a gente são desafios que a gente vive ainda e que a gente precisa estudar para fazer essa defesa com o máximo de responsabilidade possível. Mas, por um outro lado positivo, foi a Defensoria Pública da Bahia que teve a primeira defensora indígena nomeada no país. E que está à frente do nosso núcleo de igualdade étnica, fazendo um trabalho fantástico aí de defesa. Agora na COP teve extrema visibilidade, porque foi um momento onde se discutiu muito, né, o espaço dos povos originários, quanto eles são importantes para a manutenção até das questões relacionadas à justiça climática. Então, a Bahia é o segundo estado com maior número de pessoas indígenas. Né? Então, é muito relevante que a gente tenha uma atuação aqui. Há uma zona de conflitos muito forte ainda em torno das questões de demarcações de territórios indígenas. Então, a gente tem buscado atuar e amplificar e fortalecer essa atuação dentro do campo dos conflitos fundiários, que é o que envolve essa população. Também as lideranças indígenas que eventualmente são presas, né, por conta desses conflitos que estão à frente. A gente tem procurado patrocinar essa defesa, atuar muito fortemente. A gente atuou muito fortemente de maneira recente, através dessa nossa coordenadora, exatamente num HC para poder buscar a liberdade dessa liderança indígena que tinha sido presa, né, pela Força Nacional. Então, enfim, são conflitos múltiplos. A gente também atua de maneira parceira com a nossa co-irmã, que é a Defensoria Pública da União, que também tem uma atuação muito forte aí. Então, a gente procura, né, esses espaços exatamente para poder fortalecer essas missões. E aí, tudo porque a gente se reconhece como essa instituição mãe das vulnerabilidades. Como é hoje em dia a relação da Defensoria com o Executivo? Porque até então era aquela coisa, né, do ser inconveniente, porque por muitas vezes a Defensoria patrocinou ações contra o próprio Estado da Bahia, né? Então, muitas vezes ela era até retalhada. Como é a relação hoje em dia da Defensoria com o Executivo? O Executivo está mais sensível para as pautas da Defensoria, entende dessa necessidade de investimento, de expansão, né, de fortalecimento para o próprio desenvolvimento do Estado?
Primeiramente, ela é uma relação altiva. Nós somos sabedores das nossas garantias, do nosso valor institucional e constitucional, e é preciso a gente reafirmar que somos uma instituição autônoma, plena e independente, que precisa atuar nesse formato. Independentemente, nós somos uma instituição que pode sim litigar contra o Estado, mas que também tem buscado caminhos de resolução extrajudicial, que também tem buscado fortalecer as parcerias com o Executivo para que a gente possa resolver os problemas sem precisar do aguardo de tempo do Poder Judiciário. Então, a gente também tem buscado esse caminho, embora isso não seja impeditivo, obviamente, de que a gente atue judicialmente algo que precise. A gente tem encontrado, sim, um campo de diálogo muito positivo. Nós tivemos a aprovação de uma lei, inclusive ano passado, que trouxe uma reformulação boa para a carreira. Ainda existem demandas represadas, principalmente no campo da valorização de defensoras e defensores, porque o tratamento é simétrico, precisa ser simétrico, mas a gente tem encontrado esse campo de diálogo, esse campo de escuta, né, que a gente precisa muito para poder conscientizar sobre a importância da Defensoria Pública. Não só porque ela é uma instituição de valor social, aí eu volto ao começo, mas porque ela é uma instituição de amplo valor econômico. Essa simetria, né, aqui na Bahia, durante o tempo, quem esteve à frente mais em valorização foi o Ministério Público. Aí veio a magistratura pedindo o reconhecimento dessa simetria, né, de que eles também deveriam gozar dos mesmos direitos. Isso. E a Defensoria também vem nesse sentido. Exatamente, porque é uma imposição constitucional, não é um favor que os defensores e as defensoras recebem. É a própria Constituição quem garante esse tratamento simétrico. Então, tudo que a gente quer é esse reconhecimento, né? Tudo que o Judiciário receba, que o Ministério Público receba, é muito justo que os defensores e as defensoras recebam também. E precisa acontecer de maneira concatenada, sem esse desgaste, sem todas as vezes tendo que tensionar de uma forma tal que isso possa descambar num movimento paredista. Não é o nosso interesse. Sempre ter que lutar nesse campo de tensionamento de um nível tal que a gente precisa estar, né, sempre colocando até o nosso usuário e a nossa usuária, porque quando a gente faz uma greve, quando faz uma paralisação, a gente acaba atingindo o nosso usuário. E eles não têm nada a ver com isso. Então a gente precisa avançar de maneira madura, de maneira dialética e de maneira responsável para reconhecer o valor de cada instituição, para reconhecer as garantias constitucionais que cada uma detém e avançar assegurando que os defensores e as defensoras públicas terão sempre tratamento condigno e simétrico aos membros da magistratura e do Ministério Público. Isso para mim às vezes me parece uma questão de próprio preconceito, porque na advocacia pública, né, dentro das procuradorias, né, não se vê esse tensionamento, vê essa valorização, né? Muitas vezes tem juiz saindo da carreira da magistratura para ir para a advocacia pública, né? Para ir para a AGU, para a Advocacia Geral da União, porque é uma carreira mais valorizada, né? Não tem tantos embrólios, você não tem que cuidar de processo, administrar fórum, não tem um CNJ ali na cabeça, né? Impondo metas muitas vezes inalcançáveis. E financeiramente muito mais vantajosa, porque ainda recebe a questão dos honorários dativos, né? Isso. Os honorários dativos não, sucumbenciais, né? Isso, essa consciência do Executivo, preciso reconhecer, é presente sim. A gente tem avançado nas tratativas, no diálogo. A gente sabe que os desafios são grandes, são muitos itens a contemplar nesse diálogo do quesito valorização, mas a gente tem avançado no diálogo e espera avançar cada vez mais. E como foi isso para a Defensoria ter uma greve, né? Isso aconteceu, lógico, na gestão passada, né? No ano passado, na época da defensora Firmiane Venâncio, né? Como é que foi que descambou para esse tensionamento, né? Ali um movimento liderado pela Associação dos Defensores Públicos. Isso, o orçamento muito apertado, então houve um esforço muito grande pela expansão da Defensoria Pública e paralelamente não houve as gestões não conseguiram acompanhar no quesito valorização, obviamente que acabou gerando um represamento e um clima de insatisfação geral que acabou
recaindo nessa questão das paralisações, desse desejo de chamar a atenção social para a necessidade de valorização da Defensoria Pública. Então, não é uma situação confortável, né? Nem para a gestora, à época, nem para a administração superior, nem para a própria associação, nem para a própria classe. Ninguém gosta de resolver os problemas a ferro e a fogo, né? Não é esse o caminho que a Defensoria... A gente até tem que mudar a forma de fazer as coisas, porque não é a primeira greve da história da Defensoria Pública, né? Infelizmente, a Defensoria Pública, sempre que conseguiu avanços, teve que fazer esses movimentos paredistas, teve que paralisar, né? É muito ruim para usuárias e usuários, e a gente precisa despertar para uma nova forma de fazer as coisas, porque criar esse clima de tensionamento não é bom para ninguém, não é bom para o governo, não é bom para o sistema de justiça, porque o Ministério Público também precisa da Defensoria Pública, o Poder Judiciário precisa da Defensoria Pública, todo mundo para. E isso não é positivo para ninguém. Por isso que a gente tem buscado um diálogo maduro, um diálogo responsável, um diálogo onde a gente coloque tudo na mesa. Ou a gente quer expansão, mas a gente também quer valorização. A gente também quer tratamento simétrico, a gente também quer estrutura. Sem conversas que sejam enviesadas com outros interesses, mas por uma questão que aprimore e que leve adiante as garantias constitucionais que existem em torno da Defensoria Pública. Não pode haver preconceito, é o que você falou. Nós somos valorosos como qualquer outro integrante do sistema de justiça. E isso precisa ser reconhecido. E precisa ser reconhecido sem que isso, em torno disso gire a necessidade de a gente estar sempre tensionando, gritando, verbalizando, vociferando das piores maneiras possíveis. O que a gente quer através das vias, fomentar as vias amistosas, é buscar avanços honestos, transparentes, né? E aqui é importante falar de transparência, porque a instituição, inclusive, ganhou agora o selo Diamante de Transparência Pública. Nós queremos, sim, era a pretensão dessa gestão, ser uma instituição transparente. Nós encontramos a instituição com a classificação selo bronze, uma classificação de 35,2% no quesito transparência. E nós conseguimos agora o selo Diamante, alcançamos a meta de 100% em 10 meses de gestão. Nós queremos ser essa instituição transparente. E queremos ter essa transparência como tônica em todos os nossos diálogos. E isso é importante, porque é bom para todo mundo que integra o sistema de justiça e é bom principalmente para as nossas usuárias e usuários que precisam tanto do nosso serviço e que, com certeza absoluta, não querem viver novas interrupções dele, né? Eles não merecem, acima de tudo, isso. É uma coisa que eu sempre falo, a defensoria não é caridade. As pessoas precisam entender que o que o defensor público faz, o advogado do pobre faz, não é caridade. Isso. Ele não vai botar um tijolinho no céu para garantir a vaguinha dele no céu. Isso. É um serviço Isso. constitucional. Isso. E o que às vezes eu tenho a sensação é que os próprios governantes, os próprios membros do legislativo, os políticos, agentes políticos, acham que a defensoria é caridade. A defensoria não é caridade. Ela não é uma paróquia. A defensoria não é favor, a defensoria não é caridade. A defensoria não é uma forma boazinha, não é nada disso. A Defensoria Pública é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado. É uma instituição que assegura acessibilidade, que assegura acesso à justiça. É uma instituição profissional, profissionalizada, que tem buscado, inclusive através da tecnologia, inovação e eficiência, alcançar cada vez mais e melhor suas usuárias e usuários. Então, se a gente é essa instituição que está erigida sob esses pilares, a gente precisa ser reconhecida e valorizada nesse formato. Inclusive, intelectualmente, esses dias eu estava conversando com um colega e ele falou que o nível das petições, o nível de trabalho da defensoria cresceu muito, melhorou muito, né? No aspecto mais mesmo acadêmico, de estudo, de embasamento, que muitas vezes a defensoria consegue ter mais êxito em alguns processos do que se a pessoa contratasse um advogado particular. E é interessante que uma coisa que as pessoas não sabem também, Cláudia, é que a gente, inclusive, nossos processos chegam até Brasília. A gente tem uma representação da Defensoria Pública da Bahia junto aos tribunais superiores. Inclusive no Supremo Tribunal Federal. Inclusive no Supremo Tribunal Federal, no STJ. Então, os nossos defensores fazem sustentação oral, vão lá, vão adiante. E a Defensoria Pública do Brasil, como um todo, é a instituição que mais chega aos tribunais superiores. Não é a advocacia particular. Não são os grandes escritórios. Nós somos os que mais chegamos.
Inclusive por habeas corpus. Inclusive por habeas corpus. Então é muito importante que as pessoas saibam disso, da qualidade dos nossos profissionais, da responsabilidade com que conduzimos o processo de formação. A gente tem um fundo hoje que financia essa formação, né, das nossas defensoras, defensores, servidoras e servidores também, porque isso importa para a gente, né? Não só alcançar os usuários e as usuárias, mas alcançar com qualidade, fazer com que eles saibam que ao chegar na Defensoria Pública, eles vão ter o melhor serviço possível. Eu fico muito feliz com isso, assim, porque tem um amigo meu também que ele fala assim, olha, eu não bato na Defensoria nem na Justiça do Trabalho. Graças a Deus. Porque são as instituições que mais precisam ser fortalecidas e defendidas. Tem os problemas internos, né, de politicagem, tem os problemas, né, de valorização e tal, mas é uma instituição ainda muito recente no nosso sistema. A gente só tem 40 anos. O Ministério Público tem 400 anos. Então, assim, você vê, né? A gente tem muito pouco tempo e avançamos muito. O TJ assim, da Bahia é o mais antigo das Américas. O Ministério Público também é o mais antigo das Américas. A Defensoria tem 40 anos. Exatamente. Nós somos uma instituição jovem ainda, que tem muito que aprender, sem sombra de dúvida, inclusive com as nossas instituições irmãs do Sistema de Justiça, com o Ministério Público, o Poder Judiciário também. Mas essa instituição também é arrojada, né? Tem a ousadia da juventude, digamos assim, que é disruptiva, que vem para irromper, né? Algo bem próprio de uma natureza talvez adolescente necessária para poder fazer as pessoas repensarem, né? Novas teorias, novas formas de ver, novas perspectivas, tudo isso é muito relevante. E muitas ações da Defensoria viraram políticas públicas, né? Sim. Aqui na Bahia mesmo, durante a pandemia, né? Se não fosse a ação da Defensoria Pública, os estudantes que estavam em casa não teria refeição, porque foi a partir de uma ação da Defensoria Pública da merenda escolar. Da merenda escolar que o governo teve que encontrar a solução do cartão. Alimentação. Exatamente. Isso só fortalece como a gente é potente nessa atuação de direito difuso e direito coletivo. É muito potente, assim. Por isso que foi importante a gente recepcionar também mais essa forma de atuar, que é uma forma que se soma, que não concorre com o Ministério Público. A meu ver, não concorre, ela se soma. A sociedade só tem a ganhar. Com certeza. Eu acho que é uma concorrência boa nesse caso, com né? Certeza, que faz certeza. O sistema todo crescer. E qual é a perspectiva aí para os próximos anos? Assim, você tem ainda 10 meses de gestão, né? Mais um ano e pouco aí de administração na Defensoria. Quais são os projetos que estão sendo encaminhados para o próximo ano? Para o próximo ano, a gente quer fortalecer a nossa atuação no campo de direito de família. A gente tem um problema hoje, a gente tem um gargalo de atendimento. Infelizmente, as pessoas ainda não conseguem alcançar a Defensoria Pública como a gente gostaria que elas alcançassem. Ainda há um problema de atendimento, de filas de espera, isso é algo que nos angustia muito e a gente precisa sanear isso, daí o alto e árduo investimento que a gente tem feito em tecnologia, em aprimorar as nossas formas de acesso. Hoje as pessoas nos acessam pelo site, pelo 129, mas a gente tem ciência de que isso é insuficiente. Então, a gente precisa resolver isso, né, nas nossas filas de espera. A gente, claro, tem os próprios projetos que a gente fez esse ano, né, a repetição e o aprimoramento do Mães em Ação, do Meu Pai Tem Nome, do Plantão de São João, que esse ano a gente só atuou em 7 cidades, e mesmo atuando só em 7 cidades, a gente alcançou mais de 50 mil pessoas. Então, a gente quer atuar no Plantão de São João de maneira mais fortalecida. Já está chegando o Carnaval. Junto com o Carnaval, a gente ampliou a possibilidade de atendimento, vai atuar no Fuzuê, Fuzuê, qual é o outro? Furdunço. Fuzuê e Furdunço. Então, a gente vem muito mais forte nesse Carnaval aí também para poder resguardar as mães solo que estão ali trabalhando, os trabalhadores de materiais recicláveis, os catadores, essas pessoas que ficam, né, nos bastidores da grandiosa festa, mas que precisam ser visibilizadas e ter os seus valores reconhecidos. Enfim, são muitos projetos, muitos desafios. O próprio Nudem Bahia, né? A gente realmente quer fortalecer essa atuação na defesa da violência doméstica. Eu gosto muito de falar dessa questão do Carnaval do Plantão da Defensoria, porque ela mudou o sistema de justiça aqui. Mudou como funciona a coisa no Carnaval. Porque, né, eu dinossauro aqui, no Carnaval me botava para fazer plantão geral. Plantão geral. E eu sempre fui setorista de justiça. Eu ficava assim, pô, não tem nada, o judiciário parava.
e você via a violação dos direitos acontecendo, sendo transgredidos em todo carnaval, né? E, assim, meu TCC foi trabalho infantil. Eu venho também do movimento social, né? Fui da ONG Cipó Comunicação Interativa, da SaferNet, movimento sindical, né? Do Sindicato dos Metalúrgicos. Então, eu entendo bem quando rola um movimento paredista. E aí eu ficava angustiada, porque o pau quebrando na cidade e o sistema de justiça parado. É feriado, ninguém trabalha. Aí tinha um plantão, Nossa, então só era só para prisão e alguma coisa assim do plantão judiciário do que já acontece. E aí veio a defensoria, instituiu o plantão e chama a imprensa para acompanhar, e chama a imprensa para cobrir. E aí a gente vai acompanhando tudo aquilo, aí pronto. Aí depois disso eu fiquei só como Justiça e Saúde, porque tinha essa a junção, né, da defensoria, né, tanto da pauta de justiça quanto de saúde, essa transversalidade. Uhum. E aí com isso veio o plantão do Ministério Público também, porque é aquela coisa da concorrência boa, né? Ficaram com um ciúmes bom, né? Porque eles viram, né, que isso era importante. Porque teve uma época que acontecia as coisas na cidade, a gente, enquanto a imprensa ligava, pedia uma resposta, não, estamos de feriado, não tem ninguém no plantão. Eu falei, e a sociedade fica sem resposta? Né? As pessoas ficam sem saber para onde elas vão recorrer para garantir os direitos dela. A defensoria tem que fazer o papel dos outros, né? Então, assim, foi um ciúminho bom que acabou gerando o plantão de carnaval da defensoria, que eu me recordo que até o TJ pensou em instituir para o judiciário, assim, para o juiz. Não, hoje todo mundo atua no plantão. Todo mundo atua no plantão. Não, eu falo assim, da imprensa. Ah, sim. Da imprensa, porque para poder ter essa comunicação rápida, né? Né? E a defensoria foi a vanguardista disso, assim. Eu acho que foi uma coisa muito bacana. Não, com certeza. Isso só mostra, né, a nossa força ao longo desses 40 anos. Essa força juvenil, essa vontade de fazer, de mudar as coisas, esse brilho no olhar que cada defensor e cada defensor traz no sentido de agregar, de fazer algo diferente. É muito importante, porque a nossa atuação no carnaval, ela é múltipla e ela é muito extensa. A gente pode guarnecer os direitos desde aquelas pessoas com deficiência, que não têm acessibilidade, que querem ter o direito de olhar, né, o seu cantor, a sua cantora preferida. Então, discutir ali a acessibilidade nas questões, discutir como fica a população de rua. Esse ano a gente encontrou o dado, trabalhando já no carnaval, porque a minha gestão foi exatamente, meu mandato começou exatamente no meio do carnaval, então é uma gestão carnavalesca, digamos assim. Então, a gente identificou, por exemplo, um problema que chamou muita atenção, que é a questão dos tornozelados, né? As pessoas que usam tornozeleira eletrônica, que eram presas no reconhecimento facial, mas que estavam ali para trabalhar, às vezes de maneira até informal. Então, a gente precisa melhorar o mecanismo de informação a eles, para que a gente informe aos juízos que eles não estão, às vezes, descumprindo uma medida de estar em casa, uma medida cautelar de permanência em sua residência, mas que eles querem ter a oportunidade de trabalhar, porque o carnaval é essa oportunidade de trabalhar para muita gente, gera muita renda. Tem gente que vem do interior, tem pessoas que nos comunicam que conseguem fazer no carnaval entre 5 e 6 mil reais. Então, assim, às vezes isso mantém a pessoa o ano inteiro. Então, é uma oportunidade muito rica. Então, a atuação no carnaval é muito ampla. A gente atua na área de saúde, atua na área criminal, atua na área do consumidor para poder também fiscalizar alguma situação, na defesa do público LGBTQIAPN+, de mulheres, a educação em direitos de uma maneira muito, muito forte, muito assertiva. Então, o carnaval acaba se tornando esse palco e é um pré-treino, é um momento onde a gente aprende mais para poder aplicar nas micaretas, nos grandes eventos que a gente realiza também na Bahia, no próprio São João, porque essa dinâmica acaba funcionando e fazendo com que a gente possa repetir alguns preceitos que norteiam a atuação institucional. Esse ano a gente teve a oportunidade aqui pelo BNews de acompanhar o carnaval, nesses bastidores, acompanhando, vendo os invisíveis. Aquela emissora não mostra, né? Justamente isso, os bastidores, né? Enquanto está o trio elétrico, tudo ali, a gente esteve ali junto com, principalmente com os catadores, isso, né? De materiais recicláveis, né? De quanto que eles são vulneráveis, de quanto eles precisam de apoio, de quanto também tem se evoluído, né? Nessa prestação do serviço através da defensoria,
que é de garantir EPIs, de garantir alimentação, lugar para eles tomarem banho, para eles ficarem abrigados. E tem uma coisa que eu acho muito bacana, é para as mulheres que estão trabalhando nos circuitos, tem um dormitório, tem até massagem para elas. E tem onde colocar seus filhos, né? A gente acaba... abrigamentos. Exatamente, a gente acaba viabilizando que o próprio poder público pense em soluções que até então, né, ao longo da nossa história carnavalesca de muitos e muitos anos, ninguém pensava, ninguém problematizava, e que a gente precisou pensar. Com quem vão ficar esses filhos? Vão ficar lá expostos? Algum lugar onde eles possam ficar abrigados, onde eles possam ter, né, acesso a um serviço de alimentação condigna, até mesmo de saúde, né, se tiver uma febre, se tiver alguma outra coisa. Então é muito relevante para a gente também atuar, e é muito importante também que a gente fale sobre como se fortaleceu a colaboração com outras instituições. Você trouxe a questão dos catadores de materiais recicláveis, e a gente tem dialogado muito com o Ministério Público do Trabalho, com o próprio Ministério Público Estadual também, para viabilizar essa força, essa atuação em colaboração da rede, e aí a gente conseguir alcançar de maneira melhor os públicos invisíveis, né, como disse você, os invisíveis. Os invisíveis do carnaval. Os invisíveis do carnaval. Que, na verdade, são do dia a dia da sociedade mesmo, mas ali fica bem... latente, né? Fica bem latente. Para a gente finalizar aqui, como é que está sendo aí o diálogo também com a Associação dos Defensores, né? Porque muitas vezes a associação é aquela oposição às gestões, né? Como é que tem sido a relação com a Associação dos Defensores? Eu já fui da Associação de Defensoras e Defensores Públicos, então eu tenho muita maturidade para entender os papéis de cada pessoa dentro do seu quadrado, digamos assim. Obviamente que a associação cumpre o papel dela de exigir tudo o que signifique valorização de defensoras e defensores públicos. Obviamente que muitas vezes a gente, enquanto gestão, não consegue fazer as coisas no ritmo que a associação gostaria que se fizesse, mas o diálogo é muito positivo. A gente tem ficado atento a todas as demandas que a associação nos traz. O diálogo é muito positivo. Fica aqui minha saudação à doutora Betânia, a presidente da nossa associação. A gente tem procurado evoluir no quesito valorização, a gente tem procurado evoluir no quesito expansão, e a gente entende que esse diálogo ele precisa ser um diálogo amplo, um diálogo transparente, um diálogo firmado nos valores que nos trazem até aqui, para a gente não se perder nos processos e não ser mal visto, né, como instituição que, enfim, prioriza uma coisa em detrimento de outra. Então, acho que o avanço, a evolução do diálogo com a associação tem sido muito positivo, graças a Deus, e a gente espera aí que até o final da gestão a gente possa ter consagrado muitos dos requerimentos que foram feitos pela nossa associação de classe, que é extremamente importante e vital para o fortalecimento de defensoras e defensores públicos. Então, assim, na sua concepção, a expansão da defensoria pode ser par e passo com a valorização? Com toda certeza. Dos defensores. Essa é a nossa crença. A gente não precisa, eu até falo isso, a gente não precisa ser um samba de uma nota só. A gente nem pode ser uma instituição que só fala de valorização, que só pensa nisso, como a gente também não precisa ser uma instituição que só fala de expansão. É preciso encontrar equilíbrio nesses dois caminhos aí. Eu acredito muito nisso. Eu bato na tecla da valorização porque é importante para não ter evasão da carreira. Exatamente. Para não ter evasão da carreira, para não ter senso de desestímulo, porque você senta numa mesa com um juiz, com um promotor, que às vezes estão ganhando muito mais do que você e que estão fazendo a mesma coisa que você, é muito desestimulante, num contexto em que é a Constituição Federal em que diz que vocês têm que ser igualmente tratados. Então, fica realmente parecendo, dá um senso de preconceito com aquele profissional que se prepara tanto quanto, que estuda tanto quanto, que fez um concurso tão ou mais difícil até para estar ali. Então, é uma questão de justiça, é uma questão de ser uma instituição que reconhece intramuros aquilo que ela busca proporcionar extramuros, que é a justiça. Então, a gente não pode buscar justiça para os nossos usuários e usuárias se a gente não recebe dentro delas. Então, acaba se tornando desestimulante. Então, para não causar evasão na carreira, para não causar esse senso de desestímulo, para proporcionar o reconhecimento daquilo que é a Constituição Federal que nos assegura. Então, não é nenhum favor, é a Constituição Federal quem diz. Isso é o que eu sempre falo para a gente jornalista, que a gente é voz de tantas outras pessoas, mas às vezes não é voz do próprio direito. É verdade, é verdade. E a gente precisa, para buscar para as outras pessoas, ter isso preenchido dentro de nós. Senão, é incoerente. E a gente começa a viver conflitos incoerentes dentro da profissão e começa até a repensar, vou para outra instituição, onde eu sou efetivamente valorizado, aqui na minha carreira eu não sou, não é isso que a gente quer.
A gente quer um defensor e uma defensora que esteja feliz em seu local de trabalho, que tenha a estrutura devida para fazer o trabalho que ele precisa realizar e que finalmente alcance as pessoas, porque essa é a nossa missão. Promover acessibilidade, promover acesso à jurisdição. E os próximos 40 anos, como é que você visualiza a defensoria daqui a 40 anos? Isso é uma pergunta. Ou qual o sonho? O sonho, com certeza, é uma defensoria pública em todos os municípios da Bahia, não é nem todas as comarcas. Isso aí é um sonho, defensores públicos em todos os municípios, defensores públicos atuando em todas as áreas, defensores públicos valorizados, defensores públicos com amplo acesso aos tribunais superiores, defensores públicos acionando a Corte Interamericana de Direitos Humanos, defensores públicos respeitados, valorizados. Eu não acho que essa é uma realidade muito distante, não. Eu sou uma realista otimista, né? Já dizia Ariano Suassuna, né? Que a gente precisa realmente não ser otimista demais, nem ser pessimista demais, mas ser realista para reconhecer que a gente tem capacidade de alcançar. E eu acho que a gente alcança até com menos de 40 anos, porque a Defensoria Pública é essa instituição com essa força, com esse dinamismo e com esse senso de busca que é incansável. Eu reforço aqui de novo, gente, a Defensoria não é caridade. E é uma instituição que, infelizmente, faz muito com pouco. Faz muito com pouco. E a gente tem grandes juristas, sim, que vieram da Defensoria. Né? A gente tem aí, né, nosso saudoso Raul Palmeira mesmo, que sim. deixou, né, saudades para aqueles que conviveram com ele. Isso. Né, que era uma referência no grande júri popular. Grande tribuno do júri, uma referência. Com certeza, com esse mutirão do júri aí, ele estaria muito orgulhoso aí do que foi feito, do que foi alcançado. Todos os júris realizados em novembro. Nenhum deles caiu por conta da Defensoria Pública, não houve nomeação de dativos nos processos em que todos os processos que nós provocamos, então ele estaria realmente muito orgulhoso. Muito obrigada, viu, doutora Camila, e assim, fazer aqui mais uma vez um agradecimento público, né, pela homenagem que eu recebi na última semana, foi uma homenagem que muito me honrou. Eu disse lá que eu sempre achava que ia ser homenageado por desserviço ao judiciário. Mas que se eu um dia fosse homenageado, que seria uma honra ser pela Defensoria, assim foi. Né? Só faltei dormir abraçada com o troféu ali, de tão orgulhosa que eu estava por isso, ter esse reconhecimento da Defensoria num ano para mim que foi emblemático para a Defensoria os 40 anos, os meus 40 anos também, e meus 15 anos de carreira. Eu fico muito honrada, muito grata com esse reconhecimento. Ai, gente, vou parar, você não vai chorar. Esses atravessamentos de história aí, né? Não existem coincidências, eu acredito nisso. Eu acho que estava escrito nas estrelas, com certeza. Sua independência, sua coragem, sua austeridade, a sua seriedade, a forma como você faz jornalismo de qualidade, voltado para o sistema de justiça, é algo realmente assim, sem precedentes, sem referencial. E uma mulher fazendo isso. Eu admiro muito as mulheres corajosas. As mulheres corajosas, elas precisam ser referenciadas, elas precisam ser, enfim, elas precisam ser elevadas, porque elas são uma referência para todas as outras mulheres. Eu fico pensando nas estudantes de jornalismo, né, que olham para Cláudia Cardoso e pensam, eu quero ser como Cláudia Cardoso. Então é isso que a gente precisa, por isso que a gente precisa homenagear, por isso que a gente precisa solenizar, celebrar e honrar mesmo essas histórias de pessoas que fazem o seu trabalho da melhor forma possível, com mais profissionalismo que lhes é peculiar. Eu nem sei, gente. Olha, eu só sei que quando eu vou, eu fui e fiz e vai com medo mesmo. Ou depois que mede as consequências. Faz parte. Pelo que fez e pelo que falou. Faz parte. Né? Depois fala, eita, pô. Mas é isso. Eu fico muito feliz com esse reconhecimento. E a Defensoria Pública é uma instituição que eu sempre respeitei e admirei muito, né? E acho que vai continuar sendo assim. E estamos à disposição. Quantas vezes você nos chame para a gente estar aqui, para falar sobre defensoria, para expor nossos serviços, para tirar as dúvidas, a gente está à disposição. Olha, você que é leitor, pode seguir lá as redes sociais da Defensoria Pública no Instagram, o site da Defensoria, porque é serviço, assim, que para mim é um case fantástico de comunicação jurídica.
porque é uma instituição que se comunica muito bem com a sociedade, então, de uma forma... Não tem juridiquês não, viu, gente? Pode ficar tranquilo. Deixa eu aproveitar e deixar um beijo para minha equipe de assessoria de comunicação. A nossa Ascom é maravilhosa, realmente. A gente tem muito orgulho. Hoje a nossa Ascom é chefiada, tem 3 mulheres à frente, né? Bárbara, Lamesca, tem Kate. Não quero nominar aqui para não esquecer, porque é uma equipe realmente maravilhosa. Queria deixar aí o nosso afeto, o nosso abraço, o nosso reconhecimento, porque é uma Ascom realmente espetacular. E é uma Ascom premiada, né? Que eu sei disso, que é uma comunicação premiada por todo o trabalho que faz, porque realmente é um case de sucesso, assim, de comunicação jurídica, de comunicação efetiva dos serviços para a sociedade, assim, Então, é muito bacana isso. Bom, chega de rasgação de seda, que o horário aqui já apertou, né? Daqui a pouco tem programa ao vivo aqui na Baiana FM, então eu tenho que entregar esse microfone. Camila, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela disponibilidade e parabenizar a Defensoria Pública pelos seus 40 anos e a todos os defensores e defensoras, servidores e servidores, estagiários e estagiárias que fazem esse serviço acontecer. Nós que agradecemos. Até mais, gente. Até o próximo Jus News Podcast. Na próxima edição estarei aqui de novo com meu parceiro Rui João, que hoje não pôde estar aqui presente. Mas vem mais novidade aí até o final do ano, viu? Até a próxima.